E essa hepatite das crianças aí que estão falando Exatamente. na Europa? Surto misterioso. Bastante, tem alguma informação sobre isso? Tem sim. Hepatite. Sim. Então, tem um trabalho que saiu que, por exemplo, tudo que for de proteína spike, quando você toma vacina, ela produz mais proteína spike do que a doença em si. A spike, ela é tóxica. Tem algumas teses, são teses de especulação. Então, por exemplo, primeiro que é um número mínimo na população mundial. Mínimo. Mas não é mínimo para essa mãe que teve esse filho com hepatite. Mas claro, na população mundial é mínimo. Aqui no Brasil, se não me engano, foram 6 só. A tese que acontece é que é uma hepatite autoimune, que nem a inflamação. Essa spike, ela é muito inflamada. Tem algumas teses. Primeira tese, as crianças, se ficaram muito em casa, elas não desenvolvem aquela imunidade inata de secreção de macrófago, de substâncias na mucosa. Então, elas ficam mais vulneráveis a um vírus que antes não era problema, o adenovírus. Porque em 80% desses casos tinha o adenovírus. Pode ser que ele esteja lá de alegre ou pode ser que ele esteja lá com algum envolvimento na gênese da doença. Então, o que acontece? Primeira especulação. Uma especulação tem algumas vacinas que usaram como vetor para a produção da spike o adenovírus. Então, existe alguma possibilidade de haver uma recombinação, isso é especulação, uma recombinação dos adenovírus existentes com esse adenovírus que levava à produção da spike. Porque esse adenovírus, que é um vetor que leva para produzir a spike, como era a Janssen, ele não replica, mas o selvagem, se receber isso, replica. Então, quer dizer, isso é uma especulação. Outra especulação, e aí quando combina com os dois, causa uma inflamação no fígado, levando essa hepatite autoimune, de uma maneira muito mais severa. Isso seria uma especulação. Outra especulação é que as crianças com menos de 5 anos, geralmente tem menos de 5 anos, que foram expostas ao Covid, elas teriam então uma produção da spike por características individuais, elas desenvolvem essa hepatite. Só que tem uma coisa, não adianta você vacinar com essa vacina que produz spike, que nessas crianças podem ter complicações, porque é a spike que está causando a inflamação. E eu não acredito na tese do Covid ter gerado isso nas crianças, porque nós tivemos aqui, só aqui no Brasil, num dia, 270 mil casos de Ômicron, sem grandes internações. Se tivesse, e no mundo inteiro, nos Estados Unidos, tiveram 300 mil casos num dia. Se isso fosse algo relacionado à Covid, nós teríamos que ter uma porcentagem muito maior dessas hepatites do que foram relatadas. O que me preocupa, fazendo uma analogia, é que eles pegam uma lupa, colocam na mídia algo que não é um problema real no presente momento, que mereça toda essa geração de pânico, que é o que o pessoal mais fez nos últimos 2 anos, e aí as pessoas já estão querendo vacinar as crianças, alegando para não ter essa hepatite, sem saber o que acontece com as crianças que são vacinadas depois de 3 meses. Aí o CDC fala que as crianças têm que tomar a 4ª dose sem critério. Cadê o critério que eles têm para garantir a segurança dessas crianças? Cadê o critério que eles têm? Vão dizer que a imunidade dessas crianças vão produzir uma característica individual da resposta imune, que é a produção de anticorpos, que não funcionam. Outro dia saiu um trabalho de uma revista conceituadíssima, New England Journal of Medicine, estudaram crianças de 5 a 11 anos e todas elas produziram anticorpos neutralizantes. Parabéns, só que foram neutralizantes para variante selvagem, não foram neutralizantes da Ômicron. Então a gente começa a analisar isso, eu não sei onde está a racionalidade disso, eu não sei onde está a racionalidade de sugerirem máscara para monkeypox. Então, quer dizer, eu sinto e fico muito preocupado que tem uma minoria que está tomando decisões sem ponderamento adequado, que influencia a vida de milhões de pessoas. Isso é algo que as pessoas inteligentes não podem admitir. É algo que nós não podemos admitir. Eu estou aqui sempre pelo melhor do ser humano, doa a quem doer.